Bom, inicio. Espera. A segunda parte da aula, um exercício. Vou agora compartilhar tela. Tela compartilhada. Aqui é marcar verdadeiro ou falso. São 5 afirmações. Está bem completo esse exercício aqui. A gente vai fazer um de cada vez. E vai aparecer algumas coisas novas. A afirmação 1. Vamos ler aqui embaixo. Na afirmação 1. Para uma dada massa de gás perfeito, mantida a temperatura constante, a pressão é diretamente proporcional ao volume. Bom, para saber a relação de proporcionalidade entre pressão e volume para uma transformação isotérmica, certo? Porque a temperatura é constante, a gente usa a equação geral dos gases, que é essa aqui. Então, no caso, a temperatura constante é igual às temperaturas T1 e T2. Lembrando, não? Esse P1, V1 e T1 seria o estado inicial do gás. P2, V2, T2 é o estado final do gás. Então, se a temperatura é igual, certo? A gente vai cortar a temperatura aqui embaixo e eu caio nessa relação aqui. P1, V1 é igual a P2, V2, que é uma constante. Então, posso passar o volume dividindo e tenho que a pressão vai ser igual a uma constante dividido pelo volume. Bom, aqui eu tenho que a pressão, na verdade, vai ser inversamente proporcional ao volume, certo? E nesse caso, é quando gera a curva chamada isoterma no gráfico de pressão por volume. A afirmação está dizendo que é diretamente proporcional, então a afirmação 1 é falsa, certo? Na verdade, é inversamente proporcional. A afirmação 2, que está aqui, vamos ler aqui embaixo, está aqui, ó. Para uma dada massa de gás perfeito, mantida a pressão constante, o volume é inversamente proporcional à temperatura absoluta. Bom, aqui eu tenho pressão constante. Então, a transformação é isobárica, certo? De novo, pego a equação geral dos gases. Se a pressão é constante, P1 é igual a P2. Então, vou igualar aqui as pressões. Vai cancelar e caio nessa relação, certo? Passo a temperatura multiplicando, eu vou ter essa relação, que o volume é uma constante vezes temperatura. Nesse caso, se tem que o volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. E o gráfico, volume por temperatura, vai dar uma reta. Como eu mencionei anteriormente, uma reta que não toca a origem do sistema. Certo? Então, está dizendo que é inversamente, aqui, na verdade, é diretamente. A afirmação 2 é falsa. A afirmação 3, para uma dada massa de gás perfeito, o quociente entre o produto de pressão vezes volume e a temperatura absoluta é constante. É exatamente o que descreve a lei geral dos gases, né? O quociente aqui está, pressão vezes volume pela temperatura é uma constante, é certo. Isso é uma relação empírica, gente, não é teórica, hein? Uma relação estabelecida em laboratório, tá? Aqui é verdadeira 3. A 4 diz o seguinte: dois gases perfeitos se encontram-se em dois recipientes de gás. O gás A, volume, pressão e temperatura. Gás B, volume, pressão e temperatura. Aí mistura os dois gases, vai sair na mistura um volume de 5 litros, uma pressão de 4,4 atmosferas e a temperatura aqui 127 graus Celsius. Verdadeiro ou falso? Certo? Bom, para saber verdadeiro ou falso, tem que determinar a equação da mistura de gases. É isso que a gente vai fazer agora. Primeiro, estabelece a equação de Clapeyron para os dois gases, por separado. Gás A e gás B. Suas variáveis de estado PA, VA. Aqui, NA, que é o número de mols do gás A. NB, número de mols do gás B. Eu não sei se o número de mols é igual. Não está dizendo nada aqui, certo? Bom, e aqui estabeleço a mesma equação de Clapeyron para a mistura dos gases, que chama de PM. Então, pressão da mistura, volume da mistura, número de mols da mistura, R, temperatura da mistura, certo? O que eu tenho aqui que é comum? O que comunica essas duas primeiras equações com a terceira? É a massa, certo? Do gás. Eu tenho que a massa total, o número de mols da mistura, isso aqui seria mais bem aqui um M, eu chamo de M, não? Esse aqui, esse número de mols aqui. Vou pôr aqui M também. Vai ser igual à soma das massas do gás A e gás B. Certo? Multiplico por R,
saio aqui nessa relação. Por que eu multipliquei por R? Bom, aqui passando a temperatura dividindo, certo? O que eu tenho? Passando aqui a temperatura dividindo para o outro lado, eu tenho aqui o produto do número de mols vezes R da mistura, vai ser pressão da mistura, volume da mistura sobre temperatura da mistura, e analogamente para o gás A e para as B da mesma coisa. Certo? Então, continuando aqui, então, cai, né, essa é a equação de mistura de gases, substituo os valores dados no enunciado, caiu aqui, fazendo as contas, eu caio numa igualdade. Significa dizer que a afirmação 4 também é verdadeira. E a afirmação 5 tem uma transformação cíclica. O que é uma transformação cíclica de um gás? É quando o gás sofre uma transformação e o estado inicial coincide com o estado final. Ou seja, os valores de pressão, volume e temperatura no início da transformação vai ser igual aos valores de pressão, volume e temperatura ao final da transformação. E aqui, então, está dizendo, certa máquina térmica executa um ciclo ABCDA, da figura, está indicado aqui, efetuando 20 ciclos por segundo. E afirma que a potência da máquina em quilowatts é igual a 10. Bom, vamos ver. Primeira coisa, vamos ver aqui a potência, não? Deixa eu ajeitar isso aqui. Tá. A potência sempre vai ser uma energia transferida por unidade de tempo. Eu descrevo dessa maneira que é a forma mais geral de potência. Porque eu posso ter, por exemplo, aqui na energia transferida, posso ter calor, por exemplo. E também posso ter trabalho. Depende do que estou buscando, tá certo? Nesse caso, é uma máquina, então eu vou falar de potência, vai ser trabalho por unidade de tempo. Análise dimensional, trabalho dado em joules, tempo em segundos, por definição, joules dividido por segundos é igual a watt. Certo? Bom, então a potência, cuidado, isso aqui não é pressão, hein? É potência, é trabalho por unidade de tempo. Bom, então para confirmar se o trabalho é 10, a potência, perdão, é 10 quilowatts, eu preciso calcular primeiro o trabalho, né? Então vamos calcular o trabalho dessa transformação. Bom, o trabalho de uma transformação cíclica é a área da figura. Tá certo? Nesse caso é um trapézio, não? Então o trabalho é a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então aqui pega o valor das bases. As bases são os lados paralelos. Seria isso aqui que vale 2 vezes 10 a menos 2, certo? Que é a unidade de volume. E a base maior seria 4 menos 1, 3. Então seria 2 mais 3 mais 2. E o 10 a menos 2 eu pus aqui fora. E a altura, a distância entre as bases, seria esse 3 menos 1, que vai dar o 2, esse 2 aqui. E aqui está 10 a quarta newton por metro quadrado, está aqui o 10 a quarta ao lado, deixei indicado ao lado. Fazendo essa conta, chega que o trabalho, então, do ciclo é de 500 joules. Ou seja, em um ciclo, a máquina realiza 500 joules de trabalho. E realiza trabalho, sim, porque vejo que a expansão está aqui em cima, né? Ela vai ser um trabalho maior que a compressão. Então, o trabalho que prevalece é positivo, tá certo? Bom, agora ele diz que a máquina realiza 20 ciclos a cada segundo. Significa dizer, em um segundo, a máquina vai realizar 20 vezes 500 joules de trabalho, ou seja, em um segundo, ela realiza 10.000 joules de trabalho. Então, agora, pega a fórmula de potência, trabalho por tempo. Então, em um segundo, então, ΔT é igual a 1, trabalha 10.000 joules. Então, a potência será 10.000 watts. Ou, se quiser escrever dessa forma, 10 quilowatts. Ou seja, isso aqui faz com que a afirmativa 5 seja também verdadeira. Tá certo? Era isso que eu queria falar. Normalmente perguntaria se vocês têm uma dúvida, mas não tem ninguém na sala. Deixaria por isso mesmo. Fechando tela. Encerrando a aula. Vamos encerrar a aula aqui.